Olá pessoal, vamos lá, chegou o dia da carta, o final da carta 1, parte 6, né? O final da primeira carta, né? Onde ele explica tudo, como foi que ele foi, né? Como foi que ele virou o Cristo, né? Lá no deserto, como foi que aconteceu no deserto, ele explica tudinho. Então vamos terminar a carta 1, parte 6, né? Eu terminei, né, no fluxo diário da consciência do Pai. Nenhum mal poderia aproximar-me de mim, a cada necessidade minha seria atendida. Pronto, eu terminei aqui na carta 5, né, pessoal? Aqui é o canal O Conhecimento em 9 Cartas, que eu estou lendo as cartas de Cristo, né, e interpretando ela por mim mesmo, né? O que eu vou interpretando as partes que eu acho necessária, que eu entendo, né? Como eu também já falei, vou falar sempre, quem for acompanhar, ainda for acompanhar ou for ver cartas por parte, vai ver que eu sempre falo que eu sempre aqui vou parar um pouquinho e vou explicar. E também vai ter coisas que eu não vou saber explicar, né, pessoal? Também que é conhecimento muito além, né? O Cristo mesmo tem dificuldade de explicar o que ele sentiu, o que ele viu no deserto, o que ele sentiu no deserto, para poder passar para a gente. Tem coisas que realmente ele não tem como ele explicar, e a gente também não tem conhecimento adequado para entender, né? Tanto que ele falou, né, que vai ter a segunda carta, né? Entendeu, pessoal? Então, a segunda carta, né, eu tenho esse entendimento agora, que quando eu já li várias vezes o livro, e não tinha um conhecimento, não teve assim, esse ápice de pensar que as cartas, né, a segunda carta é conhecimento além do que está aqui também na primeira, que também já é muito complexa, e não vai ser para agora, né? Eu creio porque nós não temos conhecimento e nem queremos ter, né, o entendimento, o conhecimento, porque para poder ter o conhecimento, para poder ele vir explicar, falar da segunda carta, a gente tem que ter esse conhecimento aqui, desse livro, dessas cartas, e a gente não, e o ser humano, e a gente está ajudando Cristo, né, para pessoas também na internet. Eu já vi que postam as cartas, tem gente que fala sobre ela, né, no TikTok, né, no Instagram, né, e todas as redes sociais tem gente que aparece e fala alguns trechos, né, da carta, e também dá a sua explicação pessoal, né. Então, como eu prefiro assim, só no áudio, não tenho pretensão de aparecer em TikTok, em Instagram, em YouTube, né? Porque o que eu quero realmente é expandir esse conhecimento para mais pessoas. Assim como eu não sabia que existiam as cartas, tem muita gente que não sabe. Então é isso, o meu propósito nesse canal é esse, de expandir, de compartilhar mais e mais esse conhecimento, para que tenha uma chance muito grande de uma pessoa cair de paraquedas nesse vídeo ou em qualquer outro, né, que seja em relação às cartas, né? Como eu já vi vários vídeos de várias pessoas também ajudando, né, a pessoa ter o conhecimento, pelo menos, das cartas, né? Então vamos iniciar a nossa carta 1, parte 6, a parte final. Então, o mais importante, a consciência do Pai trabalhando por meio de nós, faria tudo o que fosse necessário para ajudar as pessoas com tanta necessidade de cura e conforto. Em todos os momentos eu deveria superar minha rebeldia contra a dura realidade da existência para escutar a voz interior e submeter-me à vontade maior do Pai. Esta vontade maior era o amor perfeito, dirigido unicamente para promover o meu bem-estar, né? O meu bem-estar maior. Seria uma tolice, pensei, continuar trabalhando no caminho da vontade própria, que até então ditava o meu comportamento. Viu, pessoal? Nós somos ditados pela nossa vontade própria, e essa vontade própria dita os nossos comportamentos, entendeu? Você tem o discernimento, né? Você tem o livre-arbítrio de seguir por um caminho e seguir por outro, né? Então o nosso ego,
né? O nosso ego, ele nos direciona para a coisa mais fácil de fazer, né? Ele direciona a gente para aquela coisa mais fácil. E as mais fácil, na maioria das vezes, é o caminho oposto, né? É o caminho oposto ao conhecimento. É um caminho oposto o amor incondicional, é um caminho oposto à fraternidade, ao que está escrito aqui nesse livro. E a gente segue esse caminho que o ego nos conta, porque ele é mais fácil, né? Dá menos trabalho, entendeu? É mais cômodo, entendeu? Então, todos nós somos direcionados por esse caminho, por caminho do ego, e ele nos domina, né? Até você se conectar com isso aqui, você começa a ponderar algumas coisas, né? Entendeu? Começa a ponderar, como eu vivo ponderando. Então, por quê? Porque eu decidi por mim mesmo que eu quero viver o que está escrito aqui, pelo menos tentar, para que na próxima vida eu venha fazer frutos, né? Porque é plantar, né? Isso aqui é uma semente plantada. Então, isso aqui é o semente do conhecimento para que 2000 anos, que ele falou, que nossa evolução vai ser daqui 2000 anos. A gente poder colher o fruto do que está aqui. Então, eu comecei a cavar o meu buraquinho hoje, né? Hoje, né? Hoje, quando eu falo nessa minha vida, eu quero, nas próximas, continuar cavando meu buraquinho, aumentando cada vez mais, para chegar uma hora que vou enterrar todo esse, para depois lá na frente, meu fruto colher lá na frente. Eu vou falar uma verdade para vocês, pessoal, eu não queria voltar. Muitas vezes eu digo, não quero voltar para viver tudo de novo, né? Porque eu também não posso falar, que eu já li várias vezes do que está escrito aqui, eu já sei, né? Então, eu não posso dar mais detalhes. Mas no frisar dos ovos, né? No continuamento da leitura, eu vou explicando e para chegar até por que eu não queria voltar mais. Mas não está no meu querer, está no que eu devo fazer, né? Entendeu? Para poder parar a roda, né? A roda de Sansara, né? Quem tem um pouquinho, quem estuda um pouquinho de espiritualidade, né? Os chakras, e tudo isso tudo tem a ver, né? Então, foi então que me veio a inspiração para falar com as pessoas por meio de parábolas. Olha aí, pessoal, por que por meio de parábolas? Porque as pessoas não entendem nunca, assim como até nessa época também não entende, entendeu? Então, ele falava por meio de parábolas porque, além dele não ter nada para ele se direcionar, ele só tinha as árvores, só tinha a natureza para ele dar exemplos, dava exemplo dos pássaros, das árvores, dos animais, para poder as pessoas entenderem, né? Porque ele está aqui, eu estou aqui no século XXI falando com vocês, lendo para vocês, e a gente ainda não entende, entendeu? E ele fazendo das tripas coração para poder, naquela época, 2000 anos atrás, que não tinha tecnologia nenhuma, ele com todo esse conhecimento surreal para explicar para o pessoal daquela época. Olha aí, olha aí. A dificuldade. Mas ele tinha a determinação, a força de vontade e o querer, né? Então vamos lá. Mas como resultado disso, até mesmo com meus... Pronto, foi então que me veio a inspiração para falar com as pessoas por meio de parábolas. Pronto, para ter. Aqueles que estiverem preparados para receber o conhecimento entenderiam e fariam o bom uso dele, entendeu? Então, ele falava de parábolas porque ele sabia que tinha gente que ia entender. Não era para todo mundo, pessoal, isso daqui. Como hoje também ele fala que não é para todos aqui também. Mas, como resultado disso, até mesmo os meus discípulos não puderam libertar-se o suficiente da doutrina judaica para poder entender o princípio da consciência e a atividade do poder criativo divino na criação. Até agora, isso continua sendo um mistério para todos, com exceção dos espiritualmente iluminados. Mesmo as palavras espirituais da iluminação não podem ser plenamente compreendida de imediato pela mente humana. Por isso, as cartas devem ser lidas
lentamente e acompanhada por muita meditação e oração para que seja bem compreendida. Tá entendendo, pessoal? Ele está dizendo aqui, você viu que eu já tinha dito para vocês, ele disse, ele vai viver mais e mais isso aqui, não é para todo mundo que isso aqui tem que ser lido com ponderação, com muita meditação antes de ler, acalmar a mente, o sangue, para poder, né, entendeu? E muita oração, muita petição ao divino, ao universo, né, para que toda vez que eu venho ler aqui para vocês, eu medito 15 minutos. Eu acalento a minha mente, medito 15 minutos, pedindo ao Senhor, ao universo, que Ele me dê inspiração, que eu saiba ler sem encatitar, né? Porque eu leio muito ruim, eu sou uma pessoa bem simples, não estou muito letrado, praticamente sou analfabeto, só não sou porque hoje quem sabe escrever o seu nome não é mais analfabeto, né? Eu digo mesmo, pessoal. É isso mesmo, entendeu? Isso aqui para mim é mais importante do que saber ler e escrever. Mas no momento está sendo importante ler, mesmo ruim, porque eu estou passando para vocês aqui, né? Para quem não gosta de ler, ou pelo menos ouvir, né? Vamos lá. Pronto. Bem compreendida, né? Lembre-se, a menos que você se torne como uma criança, desfazendo-se de muitas crenças, preconceitos, ressentimentos, ambições e impulsos inúteis do ego, com uma mente cheia de admiração e de uma fé total, não poderá observar estas páginas como deveria. Para tornar-se uma criança, você deve fazer um esforço para despojar-se de todo o condicionamento mental do passado. Se você sofre mental, emocional ou fisicamente, é somente pelo motivo que seus mais sinceras crenças não têm sido úteis para você. Elas não promovem o seu bem-estar. É tempo de examinar o seu esquema mental. Você está feliz com ele? Ele está perguntando. Você está feliz com o seu esquema mental? Você pode fazer escolhas e assim que as fizer, você pode chamar o Pai para ajudá-lo a realizar as mudanças e esta ajuda certamente será dada a você, contanto que você não duvide disso. Tá entendendo, pessoal? Portanto, né, encoraje vivamente você a continuar lendo e observando as páginas que seguem. Eu quero levar você a compreender a força do seu esquema mental, que é soma total de toda a programação de sua consciência e de seu subconsciente. É essencial que você compreenda que nada desse esquema mental humano tem suas origens na dimensão espiritual. É completamente terreno e provavelmente cheio de ideias místicas, preconceito, concebidos errôneos, ressentimento, lembrança oculta de feridas passadas e métodos habituais para lidar com os altos e baixos da vida. Seu esquema mental, incluindo qualquer ideia ou crença religiosa, determina o seu mundo, seus relacionamentos, suas experiências, suas conquistas ou seus fracassos, sua alegria ou suas tristezas. Ela é mesmo responsável pela sua doença e acidente. Nada acontece por acaso, tudo está tecido desde os fios internos de sua consciência pessoal, pensamentos, expectativa, crença na vida, destino, Deus. Você vive em um mundo feito por você mesmo. Isso é forte, hein, pessoal? Esta é a razão pelo qual as crenças que crescem em um mesmo ambiente se tornam diferentes. Cada um tem seu único individual esquema mental construído de acordo com seu traço de caráter inerente. Se ao nascer você não tivesse esquema mental em desenvolvimento, você seria tão inconsciente quanto uma estátua, desprovido de sentimentos, respostas, pensamentos, olharia distraidamente para o mundo e ainda que houvesse muita atividade ou ao seu redor, nada colidiria com sua consciência, uma vez que não haveria reação em você. Nada faria você feliz ou triste, mesmo que uma bomba explodisse na vizinhança. Tá entendendo, pessoal? Tudo que foi feito, tudo que o universo fez, nós fomos feitos um planejamento assim, de uma espetacularidade de perfeição, tanta que não tem nem explicação trilenar.
O esquema mental é importantíssimo, pessoal, pra gente estar aqui hoje. Porque tu viu quando ele falou, você viu quando ele falou que se a gente não tivesse o esquema mental, nós iríamos ser uma estátua. Nada não aconteceria, nada seria fez nada em nada, que a gente ia estar tanto faz como tanto fez, entendeu? Triste. Ia ser um nada, né? Não ia ter reação, não ia nada, entendeu? E é importante a gente ter tudo isso que a gente tem. O problema da gente, do esquema mental e do ego, é que nós não nos controlados por eles nos controlam, entendeu? Sem um esquema mental você não tem vida, olha aí, né? Nem desenvolvimento, nem maldade, nem bondade. Seu tipo de esquema mental é o que determina a qualidade de sua vida. Esta é a primeiríssima verdade da existência que eu quero que você perceba e compreenda por completo. Tá entendendo, pessoal, como é importante o esquema mental? Além disso, você carrega o seu esquema mental consigo por onde quer que vá. Não há por onde escapar. Dia por dia, isso continuará a criar para você o tipo de existência que você já experimentou em seu passado. Seu passado, pessoal, o que quer dizer? É nossas vidas passadas, tá entendendo? Existe vida passada, existe vida após a morte, existe reencarnação, existe tudo isso, tá aqui dizendo tudinho, tudo. Muitas pessoas passam suas vidas inteiras acreditando que são desafortunadas. Elas pensam que os outros têm sido mesquinhos, cruéis e pouco amáveis com elas e que têm tornado suas vidas completamente infelizes. Acreditam que outras pessoas brigam com elas e criam dificuldade constantemente, enquanto elas são completamente inocentes de qualquer provocação. Tá entendendo, pessoal? Como nós somos. Nós somos sempre o que? É porque tudo me foge agora, pessoal. A palavra certa é... Meu Deus, nós somos sempre, o que ele quer dizer aqui, a gente somos sempre a vítima, né? Meus vizinhos, meus irmãos, tudo que ele está dizendo aqui nessa frasezinha aqui é como se a gente fosse a vítima, tá entendendo? Ao contrário, os outros não têm culpa. E o esquema mental pessoal que atrai suas condições negativas, muitas pessoas rejeitam a ideia de que são elas mesmas as únicas responsáveis por suas desgraças. Para algumas pessoas é muito difícil se confrontarem com as suas incapacidades, enquanto outros têm a força interior e o suficiente autoconfiança para olhar-se de frente e de forma honrada. A oração sincera, pessoal, atrai o Pai consciência criativa para a nossa mente silenciosa e secretamente limpa a consciência humana de tudo que a pessoa, de tudo aquilo que a pessoa busca, não sente mais como confortável. Isso é necessariamente um processo muito gradual de limpeza e desenvolvimento interior. Tá entendendo, pessoal? A oração sincera atrai o Pai. Atrai a consciência, atrai o universo, atrai Deus, né? Porque eu nunca mais chamei Deus de Deus como eu chamava antes de conhecer as cartas. Deus eu só chamo de universo, universo, consciência divina, universo, consciência divina. Às vezes eu digo Deus para poder vocês entenderem, né? Porque realmente para quem está pegando as cartas agora, quem está tendo agora, é difícil você, né? Que já vem de muitas crenças, para se sair um pouco, eu já estou mais, né, entendeu? Então, Deus para mim é o universo, consciência divina, consciência universal, consciência criativa, poder criativo, entendeu? Tudo isso é Deus, pessoal. Ele fala aqui, que ele falou que ele não ia falar Deus como a gente, para a gente ter o conhecimento de Deus, uma coisa bem maior, entendeu? Padrões emocionais. Os padrões emocionais podem ser tão prejudiciais ao seu bem-estar como um todo quanto o seu esquema mental. O seu esquema mental, justamente com o seu padrão emocional, são duas ferramentas criativas. Esses dois juntam, criam o necessário esboço para a futura posse, acontecimentos e circunstâncias. Essas ferramentas criativas também trabalham em sua vida,
quer tenha intenção ou não. É muito mais difícil descobrir as suas atitudes emocionais profundamente arraigadas, consciente ou subconsciente, do que reconhecer o seu condicionamento mental. As pessoas podem estar submetidas a padrões emocionais negativos e serem completamente inconscientes disso, uma vez que esses esquemas são encobertos momento a momento pelas emoções decorrentes da rotina diária. Para descobrir quais são as suas reais padrões mentais, faça você mesmo as perguntas das linhas a seguir e seja totalmente honesto. Tentar esconder a verdade sobre seus padrões emocionais e apenas enganar a si mesmo e se privar de alcançar o estado de existência feliz para o qual está destinado. Como você realmente se sente em relação à vida? Ele está perguntando. Como é que você sente? Faça essa pergunta para você mesmo, né? Quero que você escreva para si mesmo uma calorosa e compassiva carta, dizendo exatamente como você se sente ao responder as perguntas seguintes. Você está feliz em estar vivo ou preferia poder deixar de viver? Se a sua verdadeira resposta é a segunda, então você tem uma atitude negativa em relação à vida e há uma guerra contra si mesmo em um nível profundo. Você sabe conscientemente que tem que continuar a sua vida cotidiana, mas em seu nível mais profundo você gostaria de deixá-la. A guerra interior o impede de atrair tudo que você poderia estar experimentando como um padrão emocional positivo. Como você realmente se sente em relação aos seus parentes? Há alguma hostilidade oculta que você não quer admitir ou que você não sabia existir? Como você se sente a respeito do seu emprego, colega, entretenimento e outras raças? Virar aqui a página. Anote todas essas descobertas a respeito de você mesmo e guarde em um lugar seguro. Eu fiz isso, pessoal. Este trabalho que você faz é para você mesmo, apenas para o seu próprio benefício. Você não faz isso para ser uma pessoa melhor, para agradar a Deus ou para ganhar uma aprovação das outras pessoas. Você faz este trabalho para remover os bloqueios internos existentes que impedem o seu desenvolvimento espiritual e a felicidade definitiva. Se você decidir mudar sua vida além destas cartas diariamente, eu encorajo você a datar e guardar em um lugar seguro a carta que escreveu. Trarão a você novas forças e iluminação, as quais mudarão seus sentimentos e o seu ambiente. Quando estiver rezando, preste bem atenção nisso daqui, pessoal. Preste bem atenção nisso daqui, ó. Quando estiver rezando, nunca ponha o foco nos seus problemas. Sempre peça pela solução correta. Deixe que o Criador traga até você a solução certa, que a sua mente humana é incapaz de elaborar. Pessoal, guarde isso daqui debaixo, todo dia faça isso daqui. Isso daqui é importantíssimo, eu vou repetir de novo. Lembre-se de que a oração e a meditação focada inteiramente no seu Criador trarão a você novas forças e iluminação, as quais mudarão seus sentimentos e o seu ambiente. Quando estiver rezando, nunca ponha o foco nos seus problemas. Nunca ponha o foco nos seus problemas. Sempre peça para a solução correta. Deixe que o Criador traga até você a solução certa, que a sua mente humana é incapaz de elaborar. Pessoal, guarde isso daqui, pessoal. Guarde isso daqui. Você tem que fazer isso daqui mesmo. Quando você for orar,
pedir a Deus, nunca tenha no foco seus problemas, nunca. Peça para o divino, para ele resolver da maneira que é certa, para bom por dois lados. Tá entendendo, pessoal? Bote isso aqui na cabeça, isso daqui é importante, tudo é importante, mas isso daqui é mais ainda. Por exemplo, ele vai dar um exemplo. Nunca diga ao pessoal, isso aqui é importante demais, pessoal, pelo amor de Deus. Mesmo que você não vá ver as outras cartas, já chega até aqui, não quero mais. Faça isso daqui, faça. Por exemplo, nunca diga ao Pai Criador que você está doente. Concentre-se no poder que você está recebendo imediatamente na sua condição. Mesmo que a sua consciência esteja muito desanimada, né? Esteja muito mesmo que a sua consciência esteja muito densamente humana para senti-lo. Agradeça pelo rápido estabelecimento e acredite nisso. Ele está dizendo que a gente tem que se concentrar em pedir peraí, deixa eu ver aqui de novo. Por exemplo, nunca diga ao Pai, o Criador, que você está doente. Concentre-se no poder que você está recebendo imediatamente em sua condição. Mesmo que a sua consciência esteja muito densamente humana para senti-lo. Agradeço pelo rápido estabelecimento e acredite nisso. Né, pessoal? Ele está dizendo que a gente não deve focar na doença. Quando você estiver doente, mesmo você está agradecendo pela cura. Não é para ter curado, é pela cura. Mesmo que você esteja no caso terminal, densamente, que ele falava no terminal, agradeça pela cura. É difícil, né, pessoal? Mas tem que tentar fazer isso. Como é que eu vou conseguir tentar fazer isso? Meditando. Não tem outra saída. Aqui você tem que meditar. Todos os dias. Escolha um horário. 5 minutos. Respire bem profundo. 4 vezes. Expiro 4 segundos. Vou respirar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Solte 4 segundos. Prenda 4 segundos. Inspire 4 segundos. 1, 2, 3, 4. Prenda 4 segundos. 1, 2, 3, 4. E solte 4 segundos. 1, 2, 3, 4. Aí isso daí faz 5 vezes. 5. Aí não é fazer isso com os meninos correndo dentro de casa, com as luzes abertas, com todo mundo gritando, não funciona assim. Tem que ser naquele um canto que é só você e sua respiração. Com o tempo, pessoal, você vai ver a mudança que vai ter em você. Pronto. Quando você agradece, está aceitando, reconhecendo, acreditando e impregnando em sua própria consciência a percepção de que sua prece agora descansa com o Pai consciência amorosa e está sendo processada para o visual manifestação no devido tempo e na hora certa, pessoal. Agradeça, porque ele vai lá para o limbo do universo e lá ele vai mandar manifestações aqui para nós no tempo, na hora certa. Não é a nossa hora, não é a nossa hora. No tempo devido, na hora certa. Qual é a hora certa? Eu não sei, vai depender de como é que você está. De como é que você está, a sua energia, de como é que está as suas meditações, de como é que você está o seu dia a dia, de como é que está os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas emoções. Vai depender tudo disso. Vai depender o que sai da sua boca e vai depender do que você está fazendo, o seu pensamento, sentimentos e emoções e principalmente a sua conduta. Isso aí tudo vai dar o tempo. Tudo.
Aí, quando eu estive na Palestina, agradecia constantemente por todo o trabalho antes de ser realizado. Tá entendendo? Porque ele conseguia. Ele foi iluminado no deserto. Né? Teve todo aquele conhecimento e tudo. Ele não podia fazer o que queria. Ele jamais ia. Pessoal, bote uma coisa na cabeça que Jesus tornou Cristo cósmico hoje. Mas quando ele foi iluminado no deserto, ele não podia fazer as coisas que ele queria assim do jeito. Eu agora sou iluminado, eu vou fazer aqui, pegar essa pedra e vou transformar ela aqui num banquete maravilhoso para me saciar. Eu vou chamar os meus amigos. Não, pessoal, não funciona assim com o universo, não. Quando ele quis pular no penhasco, né? Porque ele quis transformar estava morrendo de fome lá no deserto, queria transformar a pedra em comida. Ele estava fazendo o trabalho da consciência divina do universo para si próprio. E não funciona assim. Não funciona. O real que ele falou, né? Que se arrependeu foi querer pular lá para Patrão e veio a inspiração do universo. Que ele tem que saber pedir. Ele tem que saber pedir. Imagine a gente, pessoal. Imagine a gente. Ele tem que saber pedir. Senhor, faça com que sacie a minha fome de acordo com o que é certo. De acordo com o que é certo. E veio e saciou a fome dele, né? Depois que ele percebeu que ele não podia fazer o que queria. Ele não podia fazer o que queria. E hoje a gente está fazendo o que a gente quer. Na hora que a gente quer, faz o que quer, manipula tudo. Todos, principalmente, pessoal, se a gente não mudar nossa consciência e os nossos pensamentos, as nossas ações, e não tentar viver o que está escrito aqui, a gente vai ser extinto. É uma pena. Nós vamos se extinguir. Nós mesmos. Ele diz aqui. Uma pena porque esse planeta é lindo demais e a natureza, eu já falei, não tem igual, preciso ver para saber se tem. Porque, coisa mais linda é essa natureza desse planeta. Tudo é lindo nesse planeta. Tudo é lindo. Mas o ser humano está acabando com tudo porque ele quer manipular a natureza. E quando ele vai começar a manipular a natureza, já está começando a manipular. Faz tempo, está acontecendo. Tudo que está aí, ó, para todo mundo ver que você está vendo, que você assiste essas coisas, barra pesada toda hora, né? Jornal, essas coisas todas que só traz desgraça, que ele vai dizer aqui. Quer dizer, porque o ser humano quer mudar a natureza, moldar a natureza de acordo com o seu bem. Eu não quero ser assim, eu quero ser assado, vai lá e muda. Eu não quero, vai lá e muda. Eu não quero, vai lá e muda, mudando todo o sistema natural da natureza. E eu vou dizer uma coisa para você, pessoal. Não tem tecnologia neste planeta que pare a natureza quando ela vem com tudo. É um sistema natural, foi um acidente natural, não foi natural não. Ele diz aqui que não existe nenhum acidente natural na natureza. Tudo somos nós que fazemos, tudo. Nunca reze, olha pessoal, isso aqui é importante demais, preste atenção. Nunca reze e logo saia dos aposentos dizendo às pessoas como você se sente mal, ou como está terrível a situação pessoal ou nacional. Se você já pediu o Pai Criador para resolver os seus problemas financeiros ou de saúde, não seria um insulto a ele continuar levantando condições negativas passadas? Você desfaz imediatamente o trabalho com que o Pai Criador está engajado. Está entendendo, pessoal? Você entendeu o que está escrito aqui, nessa frase? Ele diz que a gente nunca deve rezar, pedir uma coisa e depois sair por aí e pensar, ai, como é que tu tá? Tô tão ruim, tá tão mal, o salário é lá embaixo, eu tô assim me sentindo meio mal. Tu acabou de pedir a Deus saúde, proteção divina e prosperidade, e quando encontra uma pessoa na rua fica falando isso, quer dizer, eu tô sem dinheiro, né? Eu tô sem dinheiro, tá tudo ruim, o país tá assim, não sei o que. Quer dizer, desfez o trabalho do universo lá de cima. Desfez total. Tá vendo aqui? É isso que ele quer dizer.
Se sua mente, depois da prece, as condições antigas ainda não se tornaram condições negativas do passado, então volte a fazer a oração até que você possa descartá-las da sua mente e possa realmente acreditar que tudo está sendo solucionado de forma divina. Naquele mesmo instante, retorne uma e outra vez e agradeça pelos benefícios que você está pedindo. Eles seguramente se materializarão. Está vendo aí, pessoal? Nunca se lamure. Pessoal, é só o que tem. É a minha família mesmo, só o que tem é lamuriação. Lamuriação direto. Ah, eu tô isso. Ah, eu tô aquilo. Ah, eu tô sem dinheiro. Ah, eu não tenho dinheiro. Ah, eu não tenho isso. Ah, eu não tenho aquilo. Pessoal, nunca vão pra frente. Nunca. Nunca. Nunca eles vão pra frente. Pode ser que um dia cair na carta, que eu já falei pra eles. E eles um dia ter, porque eu parei de falar mais. Não falo mais não. Há milhares de pessoas no seu mundo hoje confiando consistentemente no Pai Criador Universal para satisfazer cada necessidade e testemunhar múltiplos bênçãos em suas vidas. Abandone seus temores, eles não o beneficiarão em nada. Volte para o Pai Criador Universal, que é a fonte do seu ser. Concepção, crescimento, desenvolvimento, nutrição e regeneração, cura, satisfação de todas as suas necessidades, proteção, tudo dentro do seu sistema de leis espirituais e ordem. Perceba que todas essas maravilhas trabalham, é construtivo, é intencional e ordenado. Você tem verdadeiramente uma mente mestra. Sustentando você, sua família e sua condição de vida. Confie nele, não permita que sua forma de pensar estrague a operação criativa divina. Lembre-se, acima de tudo, que eu, o Cristo, apenas executei os meus chamados milagres porque percebi que o reino de Deus estava dentro de mim e que eu poderia contar sempre com o Pai Criador que trabalhava em mim e através de mim, né? Lembre-se de que tudo que você tem em uma consciência individual somente porque você é um esboço do Pai Consciência Criativa. Quando a sua consciência pessoal estiver completamente livre de negatividade, né, descobrirá que você também se torna um canal purificado do Pai Consciência Criativa. Você também será para todos aqueles que entrarem em sua órbita, olha aqui pessoal, uma alegre fonte de crescimento, nutrição, cura, carinho, proteção, satisfação da necessidade dentro de um sistema bem organizado de lei e ordem. Esta poderosa influência se estabelecerá por meio de sua mente, seus familiares, amigos, vizinhos, fazendas, animais e plantações. Assim como a eletricidade, ao passar pelas suas mãos, acenderá um bico de Bunsen em um laboratório, da mesma forma, sua radiação da força vital beneficiarão todos aqueles que estarão em seu raio de influência. Está entendendo, pessoal? Quando você se ilumina, ou então entende e começa a praticar aqui, todos ao seu redor, eles começam a sentir e ver a mudança, entendeu? Já pensou isso em muitas e muitas pessoas? Ah, meu Deus, não tem nem explicação. Essa foi a intenção primeira da criação. Você está destinado a expressar consciência criativa universal por meio de sua mente e do seu coração. Eu, Cristo, venho neste momento para mostrar-lhe como fazer isso. Em primeiro lugar, considere o estado de consciência que eu realizei os meus chamados milagres. Não fiz nenhuma oração específica. Apenas pedi ao Pai Criador, que estava irradiando por meio de minha própria consciência, por qualquer coisa que se fizesse necessária. Fortemente percebi e visualizei o Pai Consciência Criativa. Era uma força dinâmica operando manifestada por meio do mundo visível, como criatividade, intenção, inteligência, crescimento, nutrição, alimentação, proteção, cura, regeneração, satisfação de todas as necessidades, tudo dentro do sistema de lei e ordem. Percebi que o Pai Consciência Criativa irradiava toda a sua natureza através da minha consciência para entrar na consciência daquele que se permitisse a cura e, sinceramente, acreditasse que poderia recebê-la. Também sabia que se não tivesse fé e esperança de cura, esse tipo de consciência negativa não permitiria o fluxo da natureza da consciência do Pai e a cura não aconteceria.
Também percebi que o trabalho de cura feito pelo Pai Consciência Criativa era realmente o amor manifestado de forma visível na Terra. Também compreendi que todo o trabalho realizado pelo Pai Consciência Criativa no mundo visível era o amor manifestado. Agradeci por isso. Tive consciência de que todas as substâncias do universo organizavam-se na consciência universal e agradeci por isso. Compreendi que o Pai Consciência Criativa era o trabalhador e que ele era eterno e infinito e nada exceto a mente humana poderia impedir que eu fizesse o trabalho. Tudo é a mente humana, pessoal. Tudo é a mente humana. É a única que corta, né? Corta o vínculo entre a gente e o universo. Portanto, livrei a minha mente de todo o sentimento e pensamento humano, que soube que eu era o canal perfeito do Pai amoroso, que a sua vontade perfeita seria cumprida na pessoa que precisasse de cura. Tá entendendo, pessoal? Ele se tornou um canal divino. Tirou todas as crenças, tudo, ficou puro e tornou um canal divino. O que é que o Deus, o que é que o universo quer, o Deus, né? Vocês estão conversando agora. Ele é tudo isso aqui, ele é proteção, cura, satisfação da necessidade, saúde, tudo. Então é isso que ele que acontecia, ele transmitia isso trazia tudo através de Cristo aqui, que era um canal canalizando o universo, né? Mas tome nota disso, eu também soube que o que quer que fosse que na consciência da pessoa tivesse levado a sua invalidez, mutilação ou doença, tinha sido apagada de seu corpo naquele momento. A questão era, a consciência habitual da pessoa faria voltar os males devidamente apagados de seu corpo? Por isso eu dizia às pessoas que havia sido curada, vá e não volte a pegar. Tá entendendo, pessoal? Ele curava as pessoas. Ele curava as pessoas eram curadas mesmo. Por que ele dizia? Você agora está curado, vai, não peques mais, não vá fazer tudo que você fazia antes, né? Pensamento promíscuo, maldade, pensamento mal, tudo, né? O pessoal era naquele tempo que hoje também é. Por quê? Porque a doença ia voltar, meu amigo, voltava a doença. A doença voltava. Por quê? Porque ela voltava a vibrações daquelas vibrações horríveis lá, de desonestidade, tudo que eles faziam, como que também a gente faz, né? Então, por isso que ele dizia, vá e não peques mais. Para quê? Para a doença não voltar para as pessoas que eram curadas. Entendeu? Mas, quero que você saiba e acredite de todo o coração que o meu estado de consciência, quando estive na Terra, descrito no parágrafo acima, é um estado de consciência a que você deve aspirar com toda a sua mente e todo o seu coração. Minha experiência de iluminação no deserto me permitiu alcançar a consciência crística e, em grande medida, enquanto estive na Terra. Mas você, vamos botar aqui, pessoal, vou ler o último capítulo da carta 1, página 25. Mas você pode seguir meus passos se tiver vontade de fazê-lo e com certeza estarei disponível para ajudá-lo em sua jornada. Você poderá sentir minha presença se for suficientemente sensível para isso. Mas se em um primeiro momento você não sentir nada, não desanime, porque enquanto você faz o trabalho de mudar sua consciência, você pode estar absolutamente certo de que estará sintonizando com a minha consciência crística e eu estarei a par de tudo que estiver acontecendo com você. Saiba que o seu próprio propósito na Terra é ascender a consciência espiritual até que você transcenda tudo aquilo de humano que atualmente o impede de avançar, até que você finalmente também possa controlar os elementos e se tornar um mestre. Eita, controlar os elementos, hein, pessoal? Compreendo também que quando a consciência mundial estiver plenamente sintonizada com o Pai Consciente Criativo, todas as coisas adversas ao perfeito bem-estar do homem desaparecerão. Não haverá mais mosquitos portadores da malária, gafanhotos que acabam com as plantações, condições climáticas extremas, infecções, vírus e tudo mais que atualmente causa problema para os seres vivos. Você viverá sobre o manto da proteção universal. Quando a sua própria consciência estiver em perfeita
consonância e harmonia com o Pai amoroso, então você também será divinamente protegido e se tornará um canal de intenção criativa, crescimento, nutrição, alimentação, proteção, cura, regeneração, satisfação da necessidade na lei e ordem. O Pai amoroso está operando em sua mente, coração, corpo e em seus assuntos. Estará operando em todos aqueles para que você direcionar o seu poder. Pronto, pessoal. Aqui termina a carta 1, parte 6. Tudo que eu falei, tudo que eu li aqui da carta 1, parte 6, depois vai ser a carta 2, parte 1, foi dito nas cartas, né? Foi na primeira carta. Então, pessoal, quando ele diz que se a gente, para finalizar, quando ele diz que se a gente conseguir, né, sintonizar com o Pai, amor, tudo a gente vai viver tudo aquilo que ele disse ali, né? Proteção, cura, satisfação da necessidade, né? E quando todo mundo estiver unido, não vai ter mais doença, não vai ter mais praga, gafanhotos, que acaba pragas, vírus, doenças, né? Doenças terríveis, nem sequer uma gripe. Quando todo mundo tiver com conhecimento e praticar o que está escrito aqui nessas maravilhosas cartas que ele trouxe para nós. Então, pessoal, é que eu me lembrei agora do planeta Clermer. Clermer é um planeta fora do nosso sistema solar, né? Existe vida em outros planetas. Ele fala aqui que existe vida em outros planetas, vida, né, em outros planetas extraterrestres, né? Aí eu me lembrei do que ele falou, quando a gente tiver, todo mundo vai viver o que realmente é maravilhoso. Então o planeta Clermer é o planeta do Carran, né? E o que é o Carran? Pronto, né? Hermine e Bianca, que é um casal, bem rapidinho aqui. Hermine e Bianca é um casal, não foi da 76, na década de 70 eles foram abduzidos, vinham viajando de um estado para outro, tal, de noite para... Eles foram abduzidos por esse extraterrestre. Esse extraterrestre, ele é Carran, né? Carran. Então, ela teve uma experiência, eles tiveram uma experiência muito boa com esses extraterrestres. Então, lá no planeta deles, ele vive isso aqui que Jesus falou. Todo mundo lá escolheu viver o lado bom. Porque é o seguinte, pessoal, desculpe, não sei, vai impactar um pouco que eu vou falar, porque tem gente que tem conhecimento, tudo bem, tá certo. Mas é o seguinte, o universo fez tudo isso daqui, todas as energias que a gente vive, que tudo, até a saliva que tá saindo aqui na minha boca falando com vocês, tudo. Então a gente nomenclatou o bem e o mal. Só que depois que eu tenho esse conhecimento aqui, eu vi que tudo é Deus. E quem separa, eles somos nossa consciência, nosso ego. Então, o bem e o mal, né? Tudo é dual. O bem e o mal, o forte e o fraco, né? O mago e o gordo, tudo assim. O bem e o mal. Então, não tem separação. Eu vou botar Deus aqui para você entender. O universo, Deus, ele é tudo isso. Então, o planeta Clermer, o pessoal de lá, a população, eles vivem o lado bom que eu falo, o lado bom, o lado positivo das energias de Deus, do universo. E nós aqui, o ser humano da Terra, nós vivendo o lado negativo de Deus. Né, o lado negativo, do positivo e negativo. Nós vivemos o lado negativo. Não sei como você vai entender isso, mas eu estou querendo dizer que Deus é tudo. Ele é o bem, ele é o mal, ele é o feio, ele é o bonito. Não tem separação. Então a gente viveu porque o nosso ego, nós somos controlados pelo ego. E lá no planeta Clermer, eles vivem o lado bom de Deus. Eles vivem a união total e geral. Lá não tem trabalho, lá não tem dinheiro. Lá eles vivem, eles transcendem. Eles vivem 300 anos, eu acho, e morrem e voltam com a mesma consciência. Eles vivem um lado bom. E nós vivemos um lado mal de Deus. O lado mal de Deus, que ele é mal, não. Ele é tudo. Ele é o mal, ele é o bem, ele é tudo. Ele é tudo. E nós vivemos aqui, pessoal, porque o nosso ego quer o mais fácil pra gente.
O nosso ego é invejoso, o nosso ego é olho grande, o nosso ego quer o mal pro próximo, o nosso ego tem inveja dos vizinhos quando aparece com um carro novo, tem inveja quando a mulher do vizinho é mais bonita do que a dele, tem inveja o vizinho porque a mulher é bonita e a dele é feia, que deseja a mulher do próximo, que deseja as coisas da alheia, tudo isso daí. E quando tem dinheiro demais, não quer mais dinheiro, vai querer outras coisas, poder. Aí o poder que aí vai sair tomando as terras do vizinho e aquela coisa toda. Aí isso aí é o lado péssimo, o lado mal, né? Não estamos vivendo isso. Nós vivemos esse lado de enganar o outro, né? De surrupiar, entendeu? É isso, pessoal. Então, Deus está dizendo aqui que quando a gente se conectar com isso daqui, a gente vai viver o lado bom dele, que é o que ele quer. Então, a gente vive do jeito que a gente vive ruim, você está vendo a sua vida ruim, eu tenho prosperidade, eu tenho vivo doente, porque é você mesmo, vai olhar o que é que você está pensando. Vai ver o que sai da sua boca. Vai as suas atitudes com os outros. A sua atitude perante toda a sociedade. Perante seu caso, seus esposos, seus filhos. Né? Qual é pessoal, tente viver isso aqui. Pelo menos tentar fazer um pouquinho, né? Um pouquinho do lado bom de Deus. Porque não existe pecado. Né? Você pode fazer o que você quiser, Deus vai lhe amar tanto que não tem nem dói até a alma. Deus ama ama você, ama o Hitler que matou mais de 6 milhões de pessoas com aquela ego lá em cima, mãe o Mussolini, ama todos iguais, porque ele não tem, né? Ele ama igual. Eu mato uma barata, ele ama Hitler igual a mim. Agora, porque ele ama, que a gente vai pagar tintim por tintim de tudo que a gente fizer. Mas ele ama a gente. Mas porque ele ama, o Hitler vai pagar a moeda que ele plantou. Mas eu vou pagar a minha, você vai pagar a sua. E Deus não vai deixar de amar você, não. Mas, né, Deus me ama, vou fazer o que? Não. Você vai ter o retorno de suas ações. Cristo fala aqui, olha, tá bem pertinho dele no sermão, como se fosse o sermão da montanha. Ele vai ter o sermãozinho dele aqui, você vai ver que espetáculo que ele fala. É isso aí, pessoal. A gente se vê na carta 1, a gente se vê na carta 2, parte 1. Vamos botar em prática isso daqui.